Boa tarde a todos, povo de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Naldo. Eu faço parte aqui do grupo de oração Santíssima Trindade aqui do Jardim Belval. E é com muita alegria que eu estou aqui nesse momento para partilhar a palavra com vocês. Sou muito grato de ter essa oportunidade de estar fazendo parte desse chamado de Deus. Estar compartilhando também com vocês as leituras dos Atos dos Apóstolos. E nesse momento eu queria apresentar mais uma vez. Sou casado, tenho 3 filhos, tenho o Arthur, a Valesca, tenho a minha neta Mariana e tenho o Wesley também, que é meu filho. Eu caminho já na comunidade já há 15 anos, para a honra e glória do Senhor. E é assim, essa é a minha história. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus amados irmãos, eu vou dar uma passadinha nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Vou estar aqui pegando o capítulo 20, e aí depois nós vamos entender um pouco, partilhar a palavra de Deus. Capítulo 20 vai dizer assim: a viagem e despedida. E no versículo 1 vai dizer assim: depois que cessou o tumulto, Paulo convocou os discípulos, fez-lhes uma exortação, despediu-se e pôs-se a caminho para ir à Macedônia. Percorreu aquela região, exortou os discípulos com muitas palavras e chegou à Grécia, onde se deteve por 3 meses com os judeus. Mas como os judeus lhe armaram ciladas, no momento em que ia embarcar para Síria, tomou a resolução de voltar pela Macedônia. Acompanharam-no Sópater de Berrille, filho de Pimo, e os tessalonicenses Aristarco e segundo Gaio de Derbe, Timóteo, Tíquico e Trófimo da Síria. Estes foram na frente e esperaram-nos em Troade. Nós outros só depois da festa de Páscoa é que navegamos de Filipe e 5 dias depois tomamos-te com ele em Troade, onde ficamos 1 semana. No primeiro dia da semana, estando-nos reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a palestra até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no quarto, onde nos achávamos reunidos. Acontece que um moço chamado Eutico, que estava sentado numa janela, foi tomado de profundo sono. Enquanto Paulo ia prolongando seu discurso, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Paulo desceu, debruçou-se sobre ele, tomou-o nos braços e disse: Nós nos permitei, porque a sua alma está nele. Então subiu, partiu o pão, comeu e falou-lhes largamente até o romper do dia. Depois partiu
quando o moço levantaram ao dali vivo, cheio de consolação. Nós nos tínhamos adiantado e navegado para Assos. Para ali celebramos. Paulo ele mesmo assim o havia disposto, preferindo fazer a viagem a pé. Reuniu-se a nós em Assos e nos o tomamos a bordo e fomos a Mitilene, continuando dali sempre por mar. Chegamos no dia seguinte defronte de Quios. No outro dia chegamos a Samos e um dia depois estávamos em Mileto. Paulo havia determinado não ir a Éfeso para não se demorar na Ásia, pois se apressava para celebrar, se possível, em Jerusalém o dia de Pentecostes. Predica de Paulo aos anciões de Éfeso, capítulo 17. Mas de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. Quando chegaram e estando todos reunidos, disse-lhe: vós sabeis de que modo sempre me tenho comportado para convosco, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas. E no meio das provações que me sobrevieram pela cilada dos judeus, vós sabeis como não tenho negligência, como não tenho ocultado coisa alguma que vos podia ser útil. Preguei e vos instruí publicamente e dentro de vossas casas. Preguei aos judeus e aos gregos e aos gentios a conversão a Deus, a fé em nosso Senhor Jesus. Agora, constrangido pelo Espírito, vou a Jerusalém, ignorando a sorte que ali me espera. Só sei que de cidade em cidade o Espírito Santo me assegura que me esperam em Jerusalém cadeias e perseguições, mas nada disso temos, nem faço caso da minha vida. Constanto que terminei a minha carreira e o ministério da palavra, que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho ao Evangelho da graça de Deus. Sei agora que não tornareis a ver a minha face, todo vós, por entre os quais andei pregando o reino de Deus. Portanto, hoje eu protesto diante de vós, que sou inocente do sangue de todos, porque nada omiti no anúncio que vos fiz dos desdignos de Deus. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastorar a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com os inocentes de arrebatarem. Após-se os discípulos, vigiai, lembrai-vos, portanto, de que, por 3 anos, não cessei noite e dia de a demonstrar com lágrimas
a cada um de vós. Agora eu vos encomendo a Deus e à palavra da sua graça, aquele que é poderoso para edificar e dar a herança com os santificados. E de ninguém cobicei prata nem ouro, nem veste. Vós mesmos sabeis, estas mãos proverão as minhas necessidades e as dos meus companheiros. E em tudo vos tenho mostrado que assim, trabalhando, convém acudir os fracos e lembrar-se da palavra do Senhor Jesus. Porquanto ele mesmo disse, é maior felicidade dar que receber. Essas palavras ele se pôs de joelho a orar, derramaram-se em lágrimas e lançaram-se ao pescoço de Paulo para abraçá-lo. Aflitos, sobretudo pela palavra que tinha dito, já não vereis a minha face. Em seguida, acompanharam-no até o navio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus amados irmãos, nós vimos aqui que na primeira leitura, Paulo ali ele espera o tumulto acabar, né? Para dali ele dar seguimento, né? Ali ele exorta os discípulos para dizer, olha, nós temos uma missão, apesar de tudo isso que passou, nós precisamos estar de cabeça erguida, precisamos estar alegres e animados para a missão. Isso aqui é só o começo, né? Que tumulto era esse ali, né? Demétrio, né? Ali ele constrangido ali com as palavras que Paulo pregava, né? Ele achava ali que o momento que Paulo estava falando, Paulo estava pregando, aquelas palavras ele achava que ia atrapalhar, né? Até mesmo um meio de comércio no meio deles, né? Porque o comércio, um grande comércio de escultura, né? Tantos tipos de escultura ali, e ali até hoje tem tantos tipos de comércio, né? Mas ali eles acabam ali apaziguando, ali acaba entrando, né? Num acordo, e ali Paulo ali cessa aquele tumulto, ali Paulo inicia com os discípulos, exorta todos, né? Para a missão. E nós vemos que Atos dos Apóstolos, né? Já quer dizer ação, né? Atos dos Apóstolos, ação de graça, né? Ou seja, eu tenho a vontade, eu me doei para esse reino, um reino voluntário, né? Um reino de Deus voluntário, a dar minha própria vida por esse reino, né? Eu fico imaginando assim que eu trabalho como construtor, e ali quando eu tenho uma ação que a pessoa confia em mim, de me dar, por exemplo, uma casa para levantar, para dar essa casa na chave, ali eu tenho uma ação de ir até o fim, de entregar aquela chave na casa daquele dono, daquele cliente. Então, assim, é uma missão que precisa ir até o fim. Então, a missão dos apóstolos, eles sabiam que eles iam pregar a palavra, eles iam ser humilhados, eles iam ser perseguidos, né? Eles iam chegar em lugares, não ia ser bem recebido. Então ele sabia dessa ação, é uma ação que eu dou a minha vida, não importa o que vai acontecer. Não importa o que vai acontecer. Então os Atos dos Apóstolos, eles foi ali, e quando eles recebem ali o Espírito Santo, ele já não era mais o mesmo. Já não é eles mais que caminham, mas o próprio Espírito Santo conduzindo a coragem. Não é mais uma coragem humana, mas é uma coragem assim, prontos para dar o que der e vier pelo reino de Deus. Né? E Jesus deu uma catequese ali para muitos, né? E aí até mesmo no Ato dos Apóstolos 19, a gente vai ver lá que Paulo pergunta, e aí, foi batizado? João Batista batizou vocês em água, mas e aí, foi batizado pelo Espírito Santo? Né? Quer dizer, além da passagem pelo batismo em água, né? Mas o batismo que vem mesmo para concretizar, para dizer, estou pronto, é o batismo do Espírito Santo. E ali Paulo pergunta, e a fé? Depois desse batismo do Espírito Santo, e a fé? Né? Então, assim, hoje, para nós, pregadores, é isso. Essa ação dos Atos dos Apóstolos é uma ação que nós herdamos, né, por amor também, assim como Paulo, de dar início, de dar continuidade, né? A palavra vai dizer que Paulo lá estava pregando, né? E ali, né, Paulo
Paulo profundamente ali na palavra, Paulo prolonga a palavra, né? Aquele rapaz ali cai, ele está ali na janela, ele dá aquele sono, né? E ali ele cai praticamente morto, mas Paulo levanta ele novamente, né? Paulo vai lá, dá um abraço, continua pregando, prolongou mais a palavra ainda, ciente de quê? Ciente que aquilo ali, aquele momento era para tirar, para acabar ali com aquela pregação. Mas Paulo, ele deu atenção à palavra de Deus, porque ele sabia que o Deus que ele servia era capaz de também levantar aquele rapaz, né? E essa é a missão do profeta. O profeta, quando ele vai em uma missão, seja formação, seja em grupo de oração, nós temos que ir com essa mesma determinação dos apóstolos. Então, nós temos que ir para trazer, para gerar fruto naquele lugar. Nós temos que ir para fazer a diferença. Nós temos que ir para levantar aquelas pessoas no Espírito Santo de Deus. A não ser mais os mesmos. Assim como Paulo vai dizer, não sou eu mais que caminho, mas o Espírito Santo que me conduz. E nós vemos aí também que mesmo Paulo sendo uma pessoa de Deus, passado já por essa intimidade com Deus, Paulo vai dizer sim, né? Estou com o coração aflito, né? Porque eu não sei o que vai acontecer lá em Jerusalém. Mas eu vou de cidade em cidade porque o Espírito Santo me protege. O que é estar conflito, né? Um coração apertado, um coração cheio de aperto, né? Até mesmo um medo, né? Mas ali Paulo vai dizer que mesmo assim eu preciso ir. E eu vou. E ali Paulo cumpre a sua missão. Às vezes o pregador também, ele tem esse mesmo pensamento de Paulo, o mesmo pensamento dos apóstolos, né? Eles enfrentavam barreiras, vinha momento também de medo, também vinha momento de medo. Mas o Espírito, a força do Espírito Santo de Deus era maior do que esse medo. E ali, tudo aquilo que Deus tinha na missão foi cumprido. E eu creio, meus amados irmãos, que também não é diferente assim na renovação carismática. A missão nossa, essa missão dessa ação, que nós deu sim dia, batizamos no Espírito Santo e disse, olha, Deus enviou você para ser pregador da palavra. A nossa missão é a mesma. Nós não podemos parar mais na metade, porque Deus não é um Deus de metade. E muitas das vezes, muitos pregadores que pregou, que converteu pessoas, hoje está fora da renovação. Porque o que faz o pregador estar de pé? O que faz o pregador estar de pé é essa força do Espírito Santo. A intimidade com o Espírito Santo é oração. É oração para estar sempre dizendo sim para o Senhor. Opa, mesmo sabendo que lá vai ser um lugar difícil, mesmo sabendo que lá muitos vão me julgar, mas eu preciso ir lá. Eu preciso levar a palavra de Deus. Então essa é a missão. O Ato dos Apóstolos vem trazer isso para nós. Ação de graça. Ação e missão. Nós entramos numa ação para levar a salvação. Qual que é o fim? O fim é o reino de Deus. Lá é onde que nós vamos estar todos, no dia do chamado, descansando com Deus. Então essa ação, nós damos continuidade aos pregadores da renovação. Nós estamos aí dando continuidade a esse chamado que os discípulos participaram. E Deus, ele chama homens, mulheres, bravos, ousados. Então nessa noite eu quero dizer para você, Paulo era um homem bravo. E muitos daqueles discípulos também eram bravos. Então Deus tirou aquela bravura e colocou a bravura do Espírito Santo em cada um deles. Deus eliminou aquela bravura do humano e colocou a bravura do Espírito Santo, que é uma bravura doce, corajosa e que converte as pessoas. Porque quando nós somos ousados em Deus, nós fazemos a diferença. Porque nós temos que falar, nós temos que pregar mesmo com convicção da restauração daquela pessoa, que aquela pessoa há de se converter. Que essa convenção ela vem através de lágrima. Muitas das vezes a convenção é através de lágrima, através de insistir, através de muitas das vezes não, através de muitas vezes as portas se fecharam, mas nós temos que persistir, assim como os apóstolos. Andava e pregava o reino de Deus para toda a região. É isso que eu quero deixar aqui para nós, o Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Ação. Ação na missão. Então é isso, meus amados.
Talvez nesse dia de hoje Deus quer pregadores humildes e ousados. Pregadores que acreditam na missão. Pregadores que sabem que Deus, Ele faz do impossível o possível. Pregadores capazes de procurar mais aqueles que muitas das vezes para o mundo não tem jeito. Mas através da pregação daquele que serve Jesus Cristo, de corpo e alma e de amor, pode ter certeza que muitas pregações, ela penetra em muitos corações que se encontram fechados, muitos corações de pedra. Precisa abrir com palavras que penetram. Para as palavras de Deus penetrar, eu preciso estar nesta ação de corpo e alma, me doar de corpo e alma para esse projeto. Porque assim os Atos dos Apóstolos, os discípulos doou nesse ministério. Paulo ele vai dizer, preguei com lágrima, muitas vezes com lágrima, né? Não feri ninguém, não maltratei ninguém, apenas preguei a palavra de Deus. Então esse é o ato dos apóstolos. É essa ação que nós temos que acolher para nós e dar testemunho do reino de Deus. Amém, meus amados irmãos? Vamos orar um pouquinho. Vamos pedir a Deus, pedir a graça do Espírito Santo nesse momento. Espírito Santo, nesta tarde eu te peço, Espírito Santo, que vem sobre cada um de nós, sobre cada pregador, sobre cada coordenador da região Barueri. Espírito Santo, aumenta mais essa ação em cada um de nós para que nós possamos levar a mensagem de Deus através da palavra, que nós possamos ser mensageiro de Deus, aqueles que doam por amor o nosso tempo para pregar a palavra de Deus, por onde que nós passamos, Espírito Santo, que muitos frutos hão de vir. Por onde nós passamos, muitas pessoas é de se levantarem, muitas pessoas é de querer buscar também esse reino de Deus, que é a salvação. Por isso, Espírito Santo, nesta tarde, olha para cada um de nós, quebra em nós todo orgulho. O Espírito Santo nos renova, fazer de nós não esse homem velho para um homem novo. Tire de nós toda preguiça de orarmos, tire de nós toda preguiça de ir até os encontros, estudos. Espírito Santo, enche o nosso coração, abrasa mesmo o nosso coração com esse fogo abrasador, que possa nos impulsionar a caminhar, a levar a mensagem de Deus para todos aqueles que necessitam. Muito obrigado, meus irmãos, e que assim seja. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Eu também quero dizer que a nossa mãezinha, Nossa Senhora, que é a nossa advogada. Nós, pregadores, temos uma mãe, e essa mãe é advogada. Ave Maria, cheia de graça, ora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos. Iniciamos e finalizamos em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, irmãos. Fica com Deus. Até a próxima.